As minhas calorosas saudações a todos que mais uma vez conectam-se a nós para em conjunto darmos continuidade na reflexão dos ensinamentos do Mestre dos Mestres. A semana passada nós refletimos sobre uma das bem-aventuranças, nesse caso a primeira bem-aventurança, que diz: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está propriamente no versículo 3 de Mateus 5. Para o dia de hoje estaremos refletindo mais uma bem-aventurança, que é em relação à sede e fome pela justiça, que está propriamente no versículo 6 do capítulo 5 de Mateus, que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. O que seria propriamente ter sede e fome pela justiça? Mas antes de entrarmos propriamente na avaliação deste assunto, consideremos algumas questões ou algumas perguntas para nortear o nosso coração em relação a essa temática ou este assunto. Será que temos tido sede e fome pela justiça? Será que o nosso coração tem anelado a justiça como nós anelamos as demais coisas nesta terra, como comida, gelados, companhias de homens e as demais realizações da vida? Será que o nosso coração tem ficado instável, até preocupado em querer saciar fome e sede pela justiça, como um esfomeado de 3 ou 4 dias busca suprir a fome? Qual seria exatamente a expressão, o significado de ter sede e fome pela justiça e, como consequência, sermos satisfeitos? Bom, consideremos o significado, o sentido da expressão justiça. O dicionário Strong apresenta 2 significados essenciais da palavra justiça, que em grego transliterado é dikaiosuné. O primeiro significado é referente a ações corretas. O segundo significado, mais restrito, da palavra justiça é dar a um ou a cada um o que é merecido ou até em função das suas ações ou atos. Para o contexto de Mateus 5, ficaremos com o primeiro significado, isto é, justiça como ações ou práticas retas. Por que desta consideração? Certa vez o nosso Senhor Jesus Cristo, isto é, o Mestre dos Mestres, em Mateus 5:20, diz o seguinte: eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. O significado da expressão justiça neste texto está ligado a práticas ou ações retas. Para Cristo, se os seus discípulos quisessem entrar no reino dos céus ou desfrutar da eternidade pacífica com Deus, a justiça deles tinha que exceder ou superar a justiça dos fariseus. Mas em que sentido? Será que Cristo estava a estimular a consciência de disputa na mente dos seus discípulos? Claramente que não. Cristo, ao ter falado para os seus discípulos que tinham que exceder em justiça em relação aos fariseus, queria mostrar 2 coisas essenciais. A primeira coisa, queria mostrar que os atos dos seus discípulos deveriam ter como base a vontade de Deus e não as suas próprias vontades ou vontade dos homens, o que não era a realidade dos fariseus. Segunda coisa, a satisfação, glória ou honra de Deus deveria ser o fim ou alvo na formação e produção de qualquer atitude, o que não era a realidade dos fariseus, ou até de muitos fariseus. Constatemos esta descrição nas seguintes palavras do Mestre dos Mestres. Mateus 5,16 diz: assim também brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Quando é que estas palavras ganhariam aprovação a serem praticadas? Se tiverem como base claramente as 2 considerações vistas na parte de cima. Pois se alguém fizesse alguma coisa na época de Cristo fora das 2 considerações que nós vimos na parte de cima apresentadas, tal pessoa receberia as seguintes considerações.
Mateus 6:1 diz: cuidado, não pratiqueis vossa justiça na frente dos outros, só para serdes notados. De outra forma, não recebereis recompensa do vosso Pai Celestial. O que pareceria uma contradição entre Mateus 5:16 e Mateus 6:1, que não seria propriamente. Em Mateus 5:16, a ênfase é expressar ações retas, tendo como fim a satisfação até glória de Deus, ou até sem interesse de receber aplausos ou honra da parte dos homens. Já o versículo 1 de Mateus 6, a recomendação condenada é atitudes ou atos retos que têm como finalidade despertar a atenção das pessoas e, em resposta, a receber das mesmas aplausos. Portanto, quando é que isso terminaria? Claramente quando as pessoas expressassem ações retas, tendo em especial, ou então tendo como base a vontade de Deus e a glória de Deus como fim. Quem estaria nestas últimas declarações de Cristo? Obviamente, aquele que, ao produzir uma determinada ação, atitude, não tivesse a vontade de Deus como base e a satisfação de Deus. Como diz Mateus 7:21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Tendo em consideração o significado da expressão justiça, voltemos à nossa questão sobre fome e sede da mesma. O sentido de fome e sede transmite a ideia como um estado de anseio ou desespero em fazer a vontade de Deus, como base ao produzir ações em qualquer parte da vida. E que ao produzi-las, a satisfação, glória e honra de Deus deverão ser como fim a ser alcançado, tal como um garimpeiro com afinco luta, passa riscos, suporta o frio e outras tempestades com finalidade de alcançar o ouro ou qualquer pedra preciosa. Assim deverá ser para com todos aqueles que querem expressar ações retas, tendo como fim ou base a vontade de Deus e tendo como fim a satisfação da pessoa de Deus. É reprovável o ato de guardar a lei ou a palavra de Deus com finalidade de alcançar a justificação diante de Deus. Porém, é exigente para todos que alcançaram a justificação gratuitamente por meio da fé, guardarem a palavra de Deus. Tal como diz a palavra de Deus em Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios 4:22, quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Versículo 23, a serem renovados no modo de pensar. Versículo 24, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Agindo desta forma, claramente a recompensa, como saciar-se ou sermos saciados, parte claramente da paz e do gozo que o Espírito de Deus proporciona a todos que se conformam à vontade de Deus. Bom, para todos que mais uma vez acompanharam-nos, abraço e estaremos na próxima oportunidade, ocasião, se Deus permitir.